Há quem não acredita em Deus e, por consequência, não crê em santos, anjos, demônios e até mesmo nele, a própria encarnação do mal, o diabo. Porém, fato é que a maioria das pessoas acredita em todas essas coisas. Entre os cristãos, o medo de Satanás só é superado pelo amor e obediência a Deus. Nesse grupo, existem ainda aqueles que acham que o poder e a presença dos seres espirituais não estão apenas do lado de lá, no sobrenatural. Eu vou contar agora algumas histórias sombrias de possíveis passagens do mal que no mundo dos vivos e como essas visitinhas deixaram algumas marcas que podem ser vistas por qualquer pessoa. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Maurício Santos e é sempre um prazer estar aqui. Antes da gente começar, já deixa seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal, se não for inscrito, ok? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O nosso primeiro caso aconteceu na Alemanha, na cidade de Munique. Essa lenda envolve um nome um pouco complexo, afinal estamos falando do idioma alemão, às vezes um pouco difícil para as nossas línguas, acostumadas com o latino. Georg von Heisbach era um arquiteto e mestre de obras e no final do século XV recebeu uma importante missão, uma que, conforme as lendas, se transformaria em algo muito mais perigoso do que deveria ser. Heisbach seria o responsável pelo design e construção de uma gigantesca catedral na cidade. Os boatos não são precisos na primeira parte da história. Alguns dizem que Van tinha problemas em seguir o orçamento da obra e, por isso, teve que pedir ajuda. A quem? Ao próprio Tinhoso, para arranjar uma verba extra e terminar a catedral. Outros afirmam que o arquiteto estava sendo importunado pelo diabo. O ser maligno estava causando vários acidentes e atrasos no projeto, prejudicando o trabalho de Heisbach. Além disso, provocava ferimentos nos trabalhadores e até mesmo morte. Bem, o que se diz nas duas versões é que o arquiteto teve que fazer um acordo com Satanás para conseguir concluir a obra. Essa ajuda tinha uma pequena condição. O diabo exigiu que o projeto de Van não tivesse nenhuma janela. O plano dele era relativamente bem simples. Sem janelas, nenhuma luz entraria na igreja, nem a natural e nem a divina. E dessa maneira, ele conseguiria acesso ao templo, o que não era possível em nenhum outro santuário do mundo, por motivos bem óbvios. Caso o arquiteto não realizasse o projeto, teria que entregar sua alma para o diabo. Um acordo tenso, não é? Quando a construção foi finalizada em 1494, Satanás apareceu na porta da igreja. Aparentemente, o trabalho foi concluído com sucesso, pelo menos para as ideias do líder do mal. Porém, Van era um arquiteto muito habilidoso. Ele construiu o santuário de maneira que as janelas ficassem escondidas por grandes pilastras, algo que não pôde ser percebido pelo diabo imediatamente. O anjo das trevas então resolveu entrar naquele lugar sagrado. Seu primeiro passo, como era de se esperar, derreteu o chão. Afinal, era o próprio demônio. Mas antes de dar o segundo passo, ele sentiu a luz que entrava no ambiente e percebeu que foi enganado. As luzes começaram a queimar o corpo dele e precisou sair correndo dali. As pegadas do bicho, no entanto, ficaram lá. Verdade ou não, fato é que a história correu durante séculos, sendo muito famosa até hoje, em Munique, na Alemanha. A pegada do diabo na igreja virou praticamente um ponto turístico. A catedral também ganhou destaque, já que é uma bela peça de arquitetura e engenharia. Continuando, o próximo item da nossa lista talvez seja um pouco... como podemos falar? Duvidoso. Eu te conto sobre uma ponte, e caso você não saiba, existem várias delas na Europa que são chamadas de pontes do diabo.
Historiadores dizem que isso acontece porque algumas obras eram tão avançadas em questão de engenharia que os moradores acreditavam que só poderia ser construída com a ajuda do capiroto. A mais famosa delas é... Peraí. Que mais uma vez, vamos tratar de um nome um pouco complicado. A ponte Teufelsbrücke, que fica na Suíça. O nome em português é literalmente Ponte do Diabo. Numa tradução do alemão, um dos idiomas oficiais da Suíça. Está localizada em uma região difícil de ser construída, pelo menos para a época. A ponte tinha o objetivo de cruzar os rios Reuss, um dos mais importantes do país, conhecido pela sua fúria e força. O projeto ajudaria muitos pastores da região. Eles então, contra todas as expectativas, resolveram iniciar a construção. O que se conta é que estava quase impossível continuar a obra por causa de todas as dificuldades. De repente, ninguém mais, ninguém menos que Satanás apareceu no lugar oferecendo uma mãozinha amiga. Porém, é claro, com uma condição. Depois que ele terminasse os trabalhos, a alma do primeiro desavisado que passasse pela ponte seria propriedade dele. Os pastores aceitaram a oferta, mas quando tudo ficou pronto, deram um jeito no trato de uma maneira bem criativa. Quem passou na ponte pela primeira vez foi uma cabra. O anjo do mal, como você pode imaginar, não ficou nada satisfeito por ter sido enganado. Ele pegou uma pedra gigante para destruir a sua obra. Porém, um crucifixo posto no local acabou fazendo com que ele fugisse, deixando assim a própria ponte como uma marca. O nosso último item de hoje é um pouco diferente, embora não menos assustador. Também é fato que seja o menos provável de ser verdade, já que existem muitas explicações científicas para o que você vai ver. A gente vai para a Sérvia, em uma região próxima à cidade de Niš, a terceira maior do país. Localizada a 240 quilômetros da capital, Belgrado. O lugar é incrivelmente lindo. São mais de 200 formações rochosas em formatos de postes, algumas com até 20 metros de altura. Quase todas levam algo parecido com um boné, que seria outra formação rochosa de uma pedra vulcânica conhecida como andesite. O que as lendas afirmam sobre a origem do local é uma espécie de história bem macabra. Há muitos anos, o diabo teria focado em destruir a vida dos cidadãos da cidade próxima. O pequeno vilarejo prosperava e as pessoas ali viviam em total respeito com Deus e os seus mandamentos. O demônio, invejoso como é, lançou um feitiço e fez com que as pessoas perdessem a noção sobre a moralidade sexual e de relacionamentos. Logo, parentes começaram a se casar. Irmãos, irmãs, pais e filhas, e mães e filhos. O Todo-Poderoso, vendo aquilo, ficou irritado com os moradores da cidade e resolveu puni-los. Muita gente pode até dizer que isso foi um pouco injusto. Afinal, as pessoas estavam enfeitiçadas e não faziam aquilo por maldade. Porém, nesse caso, vamos seguir o pensamento que Deus escreve certo por linhas tortas. Não é mesmo? Continuando. O que contam as lendas é que, durante um casamento que acontecia entre um irmão e uma irmã que haviam se apaixonado profundamente por causa da magia de Satã, Deus lançou sua cólera. Ele transformou todos os participantes da cerimônia em pedras, a maioria deles, homens. O que explicaria, segundo os boatos, os chapéus que estão no que seria a cabeça desses rapazes, agora transformados em pedra. De certos ângulos, a visão da cidade do diabo lembra várias pessoas paradas e voltadas para uma espécie de altar. A história ainda é reforçada pelas ruínas que se encontram perto do local. Destroços de um pequeno vilarejo e também da igreja, onde ocorreria a solenidade que foi impedida pelo castigo divino. Existe ainda uma outra narrativa sobre a formação do local, embora essa seja mais para assustar crianças levadas. Os pais, de vez em quando, contam para os filhos que aquele lugar, na verdade, está cheio de crianças que não gostavam de ir para a escola.
e fugiam de suas casas. Quando chegavam no local, recebiam a punição divina e eram transformadas em pedra. Bem, mesmo sendo quase uma fantasia, é um belo jeito de fazer aí os seus filhos ficarem comportados. Então, gostou do vídeo de hoje? Diz pra gente nos comentários se você acredita que o próprio Satanás, de vez em quando, dá uma passada aqui pelo nosso mundo e se acaba deixando um vestígio ou outro da sua visitinha. Para você, são tudo histórias para assustar crianças ou realmente relatos do que aconteceu? Não sou eu quem vai dizer. É isso. Eu fico por aqui. Mas logo estarei de volta. Um abraço. Fique com Deus. E até breve.